A voz que corta o ar não pede permissão. Ela invade o quintal como um estalo seco, daqueles que fazem até os pássaros interromperem o voo por um segundo. A cena já começa partida ao meio. De um lado, a nora disparando palavras que entram como golpes. Do outro, a sogra tentando se manter firme como se o chão fosse o único suporte que lhe restava. Não há anúncio, não há aviso, não há preparação. O espectador é jogado direto dentro de um momento em que a humilhação já está acontecendo, como se estivesse testemunhando algo que não deveria ver. O ar quente do final da tarde pressiona a pele. A sombra da mangueira balança devagar. E a sensação é de que aquele ambiente já viu muita coisa ser dita e muita coisa ser escondida. A nora não percebe que o tom de sua voz reverbera pelas paredes antigas da casa, penetrando cada canto, cada rachadura. A sogra tenta não reagir, tenta esconder a vergonha que lhe sobe pelo rosto como se fosse uma febre. A respiração dela falha, mas ela permanece em silêncio, segurando a dor dentro do peito como quem tenta evitar que ela transborde. É esse silêncio que produz a primeira faísca da história. Algo que não se ouve, mas se sente. Algo que denuncia que há muito mais por trás disso do que uma discussão comum. A cada palavra lançada, a cada olhar desviado, percebe-se que o quintal guarda segredos, que aquela família carrega feridas antigas e que a humilhação daquela tarde não é o início do problema, mas apenas o momento em que tudo finalmente quebra. A câmera imaginária percorre o ambiente como se buscasse sinais invisíveis, e o público, mesmo sem entender tudo de imediato, sente que está diante de algo prestes a desmoronar. Uma história que começou muito antes da humilhação que está diante dos olhos e que vai muito além do que a nora acredita controlar naquele instante. A introdução abre a porta para a primeira parte, onde a verdade começa a ranger. E o silêncio, aquele que sempre sustentou a sogra, finalmente chega ao ponto de ruptura. O silêncio quebra primeiro. O quintal parece suspenso entre dois mundos, quando a humilhação já está acontecendo e ninguém entende exatamente como aquilo começou. A sogra está ali de pé, com as mãos entrelaçadas como quem tenta se segurar para não desmoronar, enquanto a nora dispara palavras que parecem ter sido afiadas antes de serem ditas. Não existe aviso, não existe justificativa, só existe o impacto. O espectador entra na história como se estivesse abrindo a porta errada e, de repente, presenciando uma cena que nunca deveria ser vista por olhos de fora. O ar quente pressiona o ambiente, a luz muda, a tensão cria uma sombra que cresce sobre tudo. E mesmo assim, a sogra permanece calada, como se seu silêncio tivesse sido treinado durante anos para suportar mais do que qualquer pessoa deveria aguentar. A voz da nora ricocheteia pelo quintal com uma força que ninguém espera ouvir dentro de uma família. É como se cada frase fosse empurrada com a intenção de esmagar a dignidade da mulher que permanece imóvel à sua frente. E ainda assim, há algo maior acontecendo por trás daquele confronto. Cada palavra dita ali não é apenas uma acusação. É uma camada que se desprende e expõe o que foi escondido por décadas. Quem assiste sente isso imediatamente, mesmo sem saber a história completa. A humilhação parece grande demais para ser nova. O silêncio da sogra parece antigo demais para ser apenas medo. E a raiva da nora soa como se tivesse raízes profundas, raízes que atravessam lembranças, ressentimentos, suspeitas e dores que nunca foram ditas. A sogra tenta manter os olhos no chão, porque cada vez que olha para a nora, sente algo dentro de si estremecer. Não é só a dor das palavras. É o reconhecimento de que aquela mulher, que agora a humilha sem medir consequências, nunca entendeu sua verdadeira história. A sogra respira devagar, como quem tenta segurar o mundo dentro do peito, mas a respiração falha. O público percebe essa falha, percebe o tremor leve nas mãos, percebe a rigidez na postura, percebe que aquele silêncio não é covardia. É uma defesa que se repetiu tantas vezes que virou parte da personalidade dela. O silêncio que sempre foi sua proteção agora está se tornando sua prisão. E é nesse ponto que tudo começa a quebrar. A nora, por outro lado, parece movida por uma energia descontrolada. Algo dentro dela
Precisa que aquelas palavras saiam como saem, duras, secas, afiadas. Ela precisa se afirmar, precisa atacar, precisa provar um ponto que nem ela mesma entenderia por completo se alguém a questionasse. Suas palavras não são apenas críticas, são acusações cheias de frustração acumulada, carregadas de imagens antigas que ninguém mais viu acontecer. Quando ela fala, não é só sobre a sogra. É sobre si mesma, sobre a vida que imaginou ter e não teve, sobre tudo que acha que perdeu por culpa de alguém que agora está ali, calada, parecendo frágil demais para carregar tantas culpas inventadas. O quintal, testemunha antiga de toda aquela família, parece reagir. A luz muda de tom, a sombra da mangueira oscila. A porta do fundo range com um vento leve, mas que soa como se o ambiente estivesse avisando que algo maior se aproxima. O espectador sente um arrepio que não vem das palavras, mas do clima que se forma. É como se ali, naquele espaço tão simples, estivesse prestes a emergir uma verdade que ninguém nunca teve coragem de dizer. E essa verdade começa a dar sinais de que está vindo, empurrada não pelas palavras agressivas da nora, mas pelo silêncio quebrado da sogra. Quando ela finalmente ergue os olhos, há algo neles que muda tudo. Não é revolta, não é medo, é um cansaço profundo acompanhado de uma decisão silenciosa. Ela sabe que não pode calar tudo para sempre. Esse instante é o verdadeiro início da história. O público percebe que a humilhação não é o tema principal, é apenas a superfície. A verdadeira história está no que não está sendo dito, no que se esconde entre olhares rápidos, pausas longas e respirações cheias de memórias que ninguém ali conhece. O silêncio da sogra, que sempre foi visto como submissão, agora começa a se revelar como algo muito mais complexo. Ele guarda lembranças que o espectador ainda não entende, mas que sente que são importantes. Guarda segredos que pareciam esquecidos pela casa inteira, mas que estão prestes a despertar. E quando a sogra finalmente dá um passo para trás, não é recuo, é o primeiro movimento de quem sabe que não dá mais para esconder o que precisa ser revelado. O silêncio, enfim, se quebra, não por uma palavra dita, mas pela presença de algo maior que se aproxima devagar. O público não sabe ainda o que é, mas sente que é crucial. A tensão cresce como um fio sendo puxado até quase arrebentar. E o quintal, que parecia apenas cenário, agora respira junto com a história. A sogra olha para a porta. A nora continua falando sem perceber que tudo está prestes a mudar. E quem assiste sente que aquele momento é o ponto exato onde a história abandona o comum e entra no território das verdades que nunca deveriam ter sido escondidas. O quintal que guarda vozes antigas. O quintal recebe a continuação daquela tarde como se já conhecesse cada detalhe antes mesmo que acontecessem. A luz do sol, em vez de iluminar, parece sublinhar o desgaste das paredes que cercam o espaço. Cada rachadura, cada folha caída, cada fresta no portão carrega uma impressão silenciosa de histórias que ficaram guardadas por tempo demais. A sensação é de que aquele ambiente não é apenas um cenário, mas um personagem que observa tudo com a mesma atenção de alguém que já testemunhou outras dores, outros segredos e outras humilhações que nunca vieram à tona. Quem assiste sente que ali, naquele chão marcado por passos antigos, existe algo que respira entre o que foi vivido e o que foi escondido. A sogra permanece imóvel por alguns instantes, como se ouvisse essas vozes profundas que parecem ecoar do próprio solo. Ela conhece cada canto daquele quintal, cresceu pisando ali, envelheceu ali, guardou lágrimas que não ousou derramar dentro de casa para não preocupar ninguém. Cada pedra, cada galho, cada marca no cimento envelhecido guarda um pedaço dela, da história dela, das pessoas que passaram por ali e deixaram mais do que lembranças. E agora, enquanto a nora continua falando com uma autoridade que acredita merecer, o quintal reage a cada palavra, devolvendo ecos quase inaudíveis que parecem querer avisar algo. A sogra sente uma pressão estranha no peito, não só pela dor que sente, mas porque sabe que esse espaço tão carregado de passado nunca deixa uma verdade enterrada para sempre. A nora não percebe. Para ela,
O quintal é apenas o lugar onde a família se reúne, onde o churrasco acontece, onde os filhos correm. Ela não vê o que há por trás. Não entende que aquele espaço é mais do que varal, plantas e um banco velho. Aquela mulher que humilha sem pensar acredita que tudo ali lhe pertence por direito, como se fosse a única voz que importa, a única verdade que merece ser ouvida. Mas o ambiente a observa de forma silenciosa, como se rejeitasse sua presença e tentasse mostrar para quem realmente conhece o quintal que nada do que está acontecendo é mero acaso. Quem assiste percebe nas pequenas descrições uma força estranha que cresce no ambiente, como se o ar estivesse mais denso, como se o vento carregasse uma memória antiga para ser reaberta. A sogra se aproxima da velha mesa de madeira encostada no canto e passa os dedos na superfície marcada por riscos profundos. É quase instintivo, como se estivesse procurando força em algo que já a sustentou antes. A mão dela treme levemente, mas ela insiste nesse gesto, tocando o passado com a ponta dos dedos. Naquele exato lugar, muitos anos atrás, aconteceu uma conversa que mudou o destino da família inteira. Não é lembrança doce, nem algo que ela fale sobre. Mas esse quintal ouviu, guardou, protegeu. E agora, diante de mais uma humilhação, parece pronto para revelar o que nunca foi dito. É como se a terra respirasse, como se as árvores inclinassem seus galhos para escutar melhor, como se a casa, silenciosa atrás da porta, esperasse o momento certo para intervir. O público percebe uma mudança quase imperceptível no ar. Esse sentimento cresce com uma força que não vem da voz agressiva da nora, mas da presença viva do quintal, que engole as palavras ofensivas e devolve apenas silêncio. É nesse contraste que a narrativa ganha profundidade, pois o ambiente começa a construir um suspense que foge totalmente do óbvio. A atmosfera deixa claro que aquele espaço guarda mais do que memórias. Guarda verdades que ninguém teve coragem de enfrentar. Verdades que se espalharam por anos entre objetos, fotos esquecidas, murmúrios de madrugada e olhares que evitavam encarar o passado de frente. A nora, impaciente, dá alguns passos impensados e o som das solas batendo no chão ecoa mais alto do que deveria. Ela não percebe, mas esse som desperta algo na sogra, algo que começa a empurrá-la para fora do silêncio que carregou como armadura durante tanto tempo. Algo está se movendo dentro da mulher idosa, como se aquele barulho no quintal fosse um sinal de que chegou a hora de parar de se esconder. A nora fala, mas não percebe que a sogra já não está mais de cabeça baixa. O ambiente inteiro parece prender a respiração junto com quem assiste, porque aquele quintal que sempre guardou vozes antigas começa agora a exigir que essas vozes sejam reveladas. É nesse instante que uma porta ao fundo range, sem vento suficiente para justificar o movimento. É um som leve, mas carregado de significado. A sogra fecha os olhos por um segundo, como se reconhecesse o aviso. A nora olha rapidamente, irritada, achando que é apenas mais um sinal da casa velha que tanto despreza. Mas o espectador sente o impacto. A verdade, adormecida por décadas, começa a se mexer. E o quintal, testemunha silenciosa de tudo, finalmente abre espaço para o que está prestes a sair da sombra e mudar completamente o destino daquela família. A nascente oculta da amargura da nora. A nora respira fundo antes de soltar mais uma frase que atravessa o quintal como um estilhaço. Ela acredita que está no controle, acredita que sua voz é a única que importa, acredita que a sogra à sua frente merece cada palavra dita sem filtro algum. Porém, enquanto ela fala, existe uma inquietação escondida por trás de seus gestos, um tremor quase invisível no fundo dos olhos, como se estivesse lutando com algo que não consegue admitir nem para si mesma. E é nesse detalhe minúsculo, mas tão profundo, que a raiz da história começa a se revelar. A agressividade dela não nasce do presente, nasce de um lugar que ela tenta enterrar há anos, nasce de algo que nunca foi encarado, algo que voltou a pulsar no instante em que colocou os pés naquele quintal. Ela aperta os dedos com força, tentando esconder o nervosismo, mas suas mãos denunciam mais do que ela imagina. Cada palavra dita é empurrada para fora como se fosse uma forma de proteção,
como se agredir fosse o único jeito de não desmoronar. Quem assiste percebe que há um conflito dentro dela que não tem nada a ver com a sogra, mas que se projeta nela porque é mais fácil atacar alguém que se mantém calado. A nora sempre evitou olhar para si, sempre preferiu acreditar que todos os seus problemas vinham de outras pessoas, de outras histórias, de outras escolhas. E agora, ali, diante daquela mulher idosa, a sombra do passado volta com força, exigindo atenção, exigindo que finalmente seja enfrentada. Quando ela pronuncia a próxima acusação, a respiração falha. É rápido, quase imperceptível, mas quem vê com atenção percebe. O passado quer sair. O passado aperta o peito dela, incomoda, exige espaço. Por trás da raiva, existe uma memória guardada como uma gaveta trancada. Uma cena que voltou a se abrir naquele instante, mesmo sem sua permissão. A nora fecha os olhos por um segundo, mas abre rápido demais com medo de que alguém perceba a fraqueza que atravessou sua expressão. A verdade, porém, já está ali. O público sente. A sogra sente. O quintal inteiro parece reconhecer que aquela mulher não está apenas insultando. Está tentando silenciar algo dentro de si que não quer mais ser silenciado. A sogra, mesmo machucada pelas palavras, observa com atenção. Não por curiosidade, mas porque reconhece aquele olhar quebrado. Já viu aquilo antes, muitos anos atrás, na frente de outra pessoa que também carregava uma dor profunda demais para admitir. A sogra, silenciosa e firme, vê por trás das palavras violentas. Ela sabe que ninguém humilha com tanta intensidade sem ter sido ferido profundamente em algum momento da vida. Essa percepção não diminui a dor que sente, mas abre uma porta dentro dela. Uma porta que a permite encarar a nora de um jeito diferente, como se estivesse olhando para um sofrimento escondido atrás de camadas grossas de orgulho. A nora dá mais alguns passos, cada vez mais nervosa, tentando disfarçar a inquietação que cresce. Seus olhos vagam pelo quintal sem intenção, mas acabam presos na mesa antiga encostada ao canto, e por um instante ela perde o foco, como se aquela mesa despertasse uma lembrança que ela tentou apagar. A expressão endurece, o coração dispara, e a raiva explode mais forte, como se fosse a única forma de calar a voz que tenta emergir dentro dela. Através desse detalhe, o espectador percebe que a origem do comportamento dela está ligada a algo mais profundo, algo que tem relação direta com aquele quintal, ou com algo que aconteceu ali no passado. A nora tenta recuperar o controle e vira de costas para a sogra por alguns segundos, respirando fundo. É como se tivesse sido atingida por uma onda de lembranças e precisasse se recompor antes que elas tomassem forma. Mas o quintal reage a isso. Um objeto cai no fundo, sem ninguém por perto. O som ecoa pelo ambiente e atravessa a nora como um choque. A sogra olha para trás. O público prende a respiração. A nora, por sua vez, empalidece por um instante, porque aquele som despertou algo que estava adormecido dentro dela. Uma memória que envolve medo, perda e uma culpa que ela jamais confessou. Ela tenta ignorar. Volta a falar mais alto, tentando dissipar o desconforto com agressividade, mas sua voz não tem mais a mesma firmeza. Há falhas, há hesitação, há dor. O público percebe que a máscara se rompe, a sogra percebe que a força da nora não é verdadeira. E o quintal parece reconhecer que a verdade escondida dentro dela está prestes a se revelar de alguma forma. A raiva da nora, antes tão segura, agora parece um desespero disfarçado, uma tentativa desesperada de não deixar que o passado se infiltre no presente. A origem da amargura não está na sogra, nunca esteve. Está em algo que a nora presenciou, viveu ou perdeu e que ela carrega como uma pedra enterrada no peito. Está em um segredo que ela nunca contou, um peso que tenta diminuir, atacando quem não tem culpa. Está em uma ferida que voltou a doer no instante em que o quintal e aquele quintal reacendeu a memória que ela passou anos tentando apagar. E agora, mesmo sem querer, ela começa a entender que não poderá fugir dessa dor para sempre. O público sente que algo maior está prestes a emergir. A sogra percebe que aquela mulher não é apenas cruel,
É alguém que tenta sobreviver a algo que nunca encarou. E o quintal silencioso e observador parece se preparar para o momento em que a verdade finalmente encontrará uma brecha para sair, mesmo que ninguém esteja pronto para ela. O passado silencioso da sogra. A sogra permanece ali, imóvel por fora, mas por dentro algo começa a se remexer como terra sendo virada depois de anos de descanso. O olhar dela, antes mantido baixo para evitar qualquer faísca que intensificasse a humilhação, agora se ergue devagar, revelando uma profundidade que ninguém naquela casa jamais tentou enxergar. É um olhar que carrega muitas camadas: dor, resistência, memória, culpa, amor e uma força silenciosa que só quem já sobreviveu a coisas grandes demais entende. A nora continua falando, mas a sogra não escuta mais as palavras. Ela escuta outra coisa. Ela escuta o passado chamando de um jeito que não pode mais ser ignorado. O quintal, percebendo esse movimento interno, parece se ajustar. Um vento leve passa entre as folhas de uma planta antiga que ela mesma havia plantado décadas antes. Aquele vento traz consigo um cheiro familiar, um cheiro que só quem guardou segredos dentro da própria casa reconhece imediatamente. Ela sente o peito apertar, não de tristeza, mas de lembrança. Lembrança de um tempo em que aquele quintal era o único lugar onde podia chorar sem que ninguém a visse. Lembrança de conversas interrompidas pela dor. Lembrança de escolhas que precisou fazer para proteger pessoas que nunca souberam do tamanho do sacrifício. O público, ao acompanhar essa mudança sutil no rosto da sogra, começa a perceber que a história dela nunca foi contada. Tudo o que sabem é que ela é a mulher que envelheceu ali, que teve filhos, que passou por perdas, que recebeu a nora com carinho no início. Mas ninguém sabe o que existia antes desse período. Ninguém sabe o que ela teve de enfrentar para manter a família de pé. E é exatamente isso que começa a emergir agora, não através de falas, mas através da densidade emocional que toma conta da cena. A nora continua atacando, acreditando que a sogra é fraca, acreditando que suas palavras têm o poder de diminuir aquela mulher. Mas o público percebe primeiro que ela está enganada. A sogra não é frágil. Ela apenas aprendeu a sobreviver em silêncio porque sua vida inteira foi construída nesse silêncio. Ela aprendeu desde cedo que gritar nem sempre salva alguém. Às vezes, o que salva é suportar, observar e esperar o momento certo. E ela sempre esperou. Esperou para proteger, esperou para cuidar, esperou para não ferir ninguém. Mas agora, naquele quintal, com as palavras da nora pressionando cada ferida antiga, ela percebe que não pode esperar mais. Um detalhe pequeno desperta algo profundo dentro dela. O barulho da porta de madeira, que range como se tivesse reconhecido a presença de alguém do passado. Esse som faz a sogra lembrar de um dia específico, muitos anos antes, em que aquela mesma porta havia se aberto para revelar a pior notícia que já recebeu na vida. Uma notícia que ninguém naquela casa realmente conheceu, porque ela escolheu carregar sozinha. Ninguém sabe que ela quase desmoronou naquele dia. Ninguém sabe que aquele foi o momento em que ela decidiu esconder certas verdades para proteger todos ao redor. Verdades que envolveram o avô, verdades que envolveram o filho, verdades que até hoje ela teme trazer à tona. O público sente que esse segredo não é pequeno. Sente que não é uma mágoa comum. É algo que atravessou os anos e moldou o jeito dela viver, o jeito dela falar pouco, o jeito dela abaixar a cabeça quando atacada. Não por submissão, mas porque aprendeu que segurar sua dor era a forma mais segura de manter a família inteira unida. A nora nunca soube disso, e talvez seja exatamente essa falta de conhecimento que a faz agir de forma tão cruel. Ela não sabe o que aquela mulher já enfrentou, não sabe o que ela já perdeu, não sabe o que ela já protegeu com o próprio silêncio. A sogra respira fundo e fecha os olhos por um instante. Não é fraqueza, é coragem sendo reunida. O passado vem inteiro, como um filme acelerado, trazendo lembranças que ela tenta afastar, mas que agora exigem espaço. A imagem do avô jovem, o som de uma discussão antiga que ninguém naquela casa ouviu,
a decisão difícil que ela tomou naquela mesma mesa velha encostada no canto do quintal. A sogra sente a garganta apertar porque sabe que, se esse passado vier à tona, tudo mudará. A nora, que acredita estar no controle, não faz ideia do que está prestes a ser revelado. Quando a sogra abre os olhos novamente, há uma mudança evidente. O público sente. A câmera imaginária sentiria. A nora deveria sentir, mas está ocupada demais tentando manter a ilusão de superioridade. A sogra olha diretamente para ela, pela primeira vez naquele dia. É um olhar firme, profundo, carregado de algo que a nora não entende. E esse desconhecimento faz com que perca o fôlego por um segundo. A sogra não precisa falar para que o peso desse olhar atinja o coração de quem a observa. Pela primeira vez, a nora sente medo. E o público entende perfeitamente por quê. O passado silencioso da sogra, guardado por tanto tempo, está prestes a se tornar parte do presente. O quintal sabe disso. A sogra sabe disso. E alguém dentro da casa também sabe. Alguém que já ouviu essa história antes e que estava esperando exatamente o momento certo para entrar em cena. É por isso que o ambiente inteiro parece prender o ar. A verdade está tão perto de emergir que tudo ao redor se torna mais intenso, mais denso, mais inevitável. A humilhação perde força. O silêncio ganha poder. E quem assiste sente que esse é o ponto exato em que a história começa a mudar de rumo. O olhar invisível, atrás da porta fechada. A porta no fundo da casa permanece entreaberta como se fosse um olho silencioso, observando tudo, absorvendo cada palavra dita, cada respiração presa, cada gesto que denuncia aquilo que ninguém tem coragem de dizer. A nora não percebe, porque está ocupada demais tentando manter a posição de força. A sogra percebe, mas finge que não. E o quintal, que parece guardar uma consciência própria, reage de forma quase imperceptível, como se convidasse o espectador a enxergar o que os personagens ainda não veem. Há alguém ali, atrás daquela porta, parado há tempo demais, respirando baixo como quem sabe que não deve interromper, mas sabe também que precisa estar presente. Essa presença silenciosa se torna quase palpável, enchendo o ambiente com uma tensão que não existia instantes antes. A sogra sente essa presença antes de qualquer um. Não é surpresa, não é medo, é reconhecimento. É a sensação de que algo que esteve dormindo por muito tempo acaba de despertar. Ela não precisa olhar para confirmar. O corpo dela reage por instinto, como alguém que aprende a reconhecer o som do peso de passos familiares. O avô sempre teve essa capacidade de entrar em silêncio, como se carregasse consigo uma sabedoria antiga que o mundo moderno esqueceu. Ele observa sem pressa, sem julgamento imediato. Ele sabe exatamente o que está vendo. Não uma briga comum, não uma mulher explosiva atacando outra. Ele está vendo a repetição de algo que a família tentou evitar durante anos. O espectador, guiado pela narrativa, sente o ar ficar mais pesado, como se aquele homem carregasse consigo memórias suficientes para preencher o quintal inteiro. A porta parece tremer de leve com a presença dele, como se reconhecesse que é o momento de revelar uma história que não pode ficar escondida por mais tempo. A nora, ainda sem perceber a mudança no ambiente, continua falando. Sua voz perde força e começa a soar estranha, como se ecoasse de forma diferente. O quintal parece absorver cada ofensa, mas agora devolve um silêncio compacto que deixa a nora inquieta. Ela não entende por que sente um arrepio subir pela espinha. Não entende por que as palavras parecem cair no chão em vez de atingir alguém. É porque, atrás dela, sem ser visto, está um olhar que atravessa paredes. O avô se aproxima da porta. O rangido leve não vem de velhice da madeira, mas de propósito. É como se o ambiente pela primeira vez estivesse ajudando-o a anunciar sua presença. Ele não cruza a porta ainda, apenas coloca a mão sobre a madeira. Essa mão é marcada por anos de trabalho, por perdas, por escolhas duras. Mão que já segurou muitas verdades e escondeu outras tantas. Mão que conhece a dor de forma íntima. Quando ele toca a porta, a sogra engole em seco,
porque reconhece que aquilo significa que chegou o momento. E ela não sabe se está pronta, mas sabe que não há mais como retroceder. A nora finalmente sente algo estranho. Vira o rosto um pouco, não totalmente, apenas o suficiente para perceber que algo mudou atrás dela. O quintal inteiro parece observar sua reação. O espectador sente o arrepio junto com ela. Há uma energia que atravessa a cena como um raio silencioso. E, mesmo antes de ver qualquer coisa, a nora percebe que alguém está ali. Sua voz falha pela primeira vez desde o início da humilhação. Ela tenta continuar falando, tenta recuperar o controle, mas a presença atrás dela pesa como uma sombra antiga que se recusa a ser ignorada. É nesse instante que o avô dá seu primeiro passo para fora. O som do sapato batendo no piso gasta o chão, mas ecoa como um trovão. Um passo lento, firme, carregado de uma autoridade que não precisa ser explicada. A porta se abre com mais um rangido e a luz que entra por ela recorta a silhueta do homem que já viu mais do que qualquer um naquela casa. Ele não fala, não precisa. Sua quietude é mais barulhenta do que a gritaria inteira da nora. Sua presença reorganiza o quintal. A humilhação para. O silêncio se impõe. E pela primeira vez desde o início da cena, quem controla o ambiente não é a nora, não é a sogra, não é o próprio quintal, é ele. O público percebe de imediato que esse momento é crucial. A narrativa deixa claro que a chegada do avô não é uma coincidência. Ele ficou ali tempo suficiente para ouvir, para analisar, para compreender o que estava sendo dito e, principalmente, o que estava sendo escondido. Ele entra como alguém que já sabia que o passado voltaria a bater a porta cedo ou tarde. Entra com a postura de quem não teme verdades. Entra com o olhar de quem reconhece uma história repetida. E é exatamente isso que faz a nora sentir o coração acelerar de forma descontrolada. Ela tenta disfarçar, mas sua respiração denuncia. Ela tenta manter o tom firme, mas a voz falha novamente. O avô caminha mais alguns passos e a gravidade daquele momento pesa ainda mais sobre ela. Porque mesmo antes de ele dizer qualquer palavra, ela percebe algo que nunca percebeu antes. A sogra não está sozinha. A sogra nunca esteve. Existe uma força invisível conectando os dois, uma memória compartilhada que a nora desconhece completamente. E essa ignorância faz com que ela sinta por um segundo o que é ser pequena diante de alguém que carrega uma vida inteira de verdades. O quintal, agora silencioso como um templo, assiste. O avô para ao lado da porta, com o rosto parcialmente iluminado. Ele olha primeiro para a sogra. Um olhar longo, profundo, que parece abrir gavetas antigas dentro dela. Depois, vira o rosto devagar até encontrar a nora. O impacto é imediato. Ela sente como se tivesse sido desnuda por aquele olhar. Não é um olhar de raiva. É um olhar que vê através de máscaras, que reconhece fraquezas, mentiras, memórias escondidas, que entende mais do que ela jamais imaginou que alguém pudesse entender. E é nesse exato instante que o espectador percebe. O avô sabe de algo que ninguém ali sabe. Sabe algo sobre a nora. Sabe algo sobre o passado dela. Sabe algo sobre o que realmente está acontecendo. E esse conhecimento é a chave que começará a desmontar tudo o que foi dito até agora. A humilhação, que rompe a linha do aceitável. A presença do avô no quintal parece deslocar o ar, como se tudo ao redor tivesse sido reorganizado por uma força invisível. A nora sente isso mesmo antes de admitir. O peito aperta, a respiração descompassa, e o instinto, sempre tão rápido para reagir com violência, perde a firmeza por alguns segundos. Porém, como alguém que se acostumou a sobreviver criando muros altos demais, ela se agarra à única arma que conhece, a palavra. E é justamente nesse esforço desesperado de recuperar o controle que ela ultrapassa um limite que jamais deveria ter sido tocado. A voz dela aumenta de um jeito diferente. Não é mais só arrogância, é pânico mascarado de poder. Ela se vira meio de lado, ainda evitando olhar diretamente para o avô, e solta uma frase tão pesada, tão cruel, tão carregada de desprezo, que o quintal parece estremecer por dentro. Não é apenas uma ofensa, é uma quebra,
uma ruptura emocional que atravessa a sogra como uma lâmina. O impacto é tão profundo que o silêncio se instala de forma instantânea, como se até o vento tivesse sido silenciado pela violência das palavras. A sogra leva um pequeno susto com o próprio corpo. Ela sente as pernas vacilarem, sente um calor subir pelo rosto, sente algo dentro dela que nunca tinha deixado transparecer diante de ninguém. Existe dor, claro, uma dor que ela esconde há anos, mas, pela primeira vez, essa dor vem acompanhada de uma indignação tão intensa que desperta algo que ela também tinha enterrado. A nora percebe a mudança, e por meio desse reconhecimento involuntário, o público assiste ao momento exato em que o papel de cada personagem começa a se inverter. O avô caminha devagar até o centro do quintal. Não é pressa, não é agressividade. É a certeza de alguém que sabe que agora é a hora. Ele observa a sogra por um instante, e esse olhar silencioso desencadeia dentro dela um acúmulo de lembranças que se espalham pelo jeito como ela respira, como aperta as mãos, como tenta se manter ereta para não demonstrar sua fragilidade. É quase impossível descrever o que acontece ali sem sentir, porque não é apenas humilhação, que é a reabertura de uma ferida antiga, daquela ferida que ela nunca quis mostrar aos filhos, aos netos, à família. Uma ferida que se aprofundou em silêncio e que agora, diante daquela frase, é arrancada à força. A nora tenta justificar a crueldade em seguida, tenta distorcer a realidade para que pareça vítima de algum mal-entendido. Mas o avô não permite que sua voz feche o espaço novamente. Ele levanta uma das mãos em um gesto simples, mas de uma autoridade tão intensa que a fala dela morre pela metade. O público sente o impacto disso, como se estivesse assistindo a uma cena que o corpo reconhece antes da mente, porque há gestos que carregam a essência de décadas. O gesto de um homem que sempre se levantou quando necessário, mesmo que tivesse que carregar o peso sozinho. A sogra sente um misto de vergonha e alívio. Vergonha pelo que ouviu. Alívio por, finalmente, alguém vê-la. Pela primeira vez, a nora percebe algo muito desconfortável. A sogra não está mais sozinha com seu silêncio. Alguém com peso real está ao lado dela. Isso faz com que o rosto da nora tremule por um instante. A máscara escorrega. Medo e raiva se misturam atrás dos olhos. Ela tenta recuperar a superioridade levantando o queixo, tentando parecer firme, mas a voz não acompanha. Ela diz mais algumas palavras, mas hesita. A segurança desaparece. O público sente que ela está perdendo o controle. E é justamente nessa hesitação que a humilhação se torna insuportável. Não pela intensidade da ofensa, mas porque a sogra, pela primeira vez, reage. Não com grito, não com acusação, mas com um olhar que contém tudo aquilo que ela segurou por anos. A nora recua um passo sem perceber. O quintal parece se estreitar ao redor dos três, como se estivesse exigindo que ninguém mais fugisse da verdade que está prestes a emergir. O avô dá mais um passo e a nora tenta evitar olhar para ele, mas falha. Quando finalmente os olhos dos dois se encontram, não existe mais espaço para disfarces. O avô não precisa elevar a voz para destruir todas as defesas dela. O que ele transmite no silêncio é devastador. Ele sabe. Ele sabe do passado dela. Ele sabe da origem da amargura. Ele sabe o que ela fez, o que escondeu, o que tentou enterrar. A nora sente isso com uma clareza que a atinge como um golpe. E esse golpe faz com que ela perceba que suas palavras tão pesadas e tão violentas não machucaram apenas a sogra. Machucaram também a verdade que ela própria tentou sufocar. O público sente o ápice emocional da sequência. A humilhação não vem mais da nora para a sogra. A humilhação agora recai sobre quem achou que poderia usar a dor do outro para mascarar a própria. E para quem assiste, esse é o momento em que o fio da história, tão esticado até aqui, finalmente começa a ceder. Porque é impossível continuar depois dessa quebra. A linha do aceitável não só foi cruzada, ela foi destruída. E quem destruiu essa linha terá de pagar um preço emocional que ainda está vindo, carregado não pela mão da sogra, mas pela verdade que o avô está prestes a revelar. A entrada do avô como quem carrega.
verdades presas no peito. O avô respira fundo antes de dar o próximo passo, e o som dessa respiração, ainda que quase inaudível, altera a atmosfera do quintal como se anunciasse a chegada de algo inevitável. Ele não está ali apenas como testemunha de uma injustiça ou como alguém que veio intervir para proteger a sogra. Ele está ali porque carrega consigo verdades que nunca foram ditas, verdades que o tempo enterrou, mas que agora, diante daquela humilhação, começam a se mover dentro dele como pedras velhas sendo deslocadas. Cada segundo parece mais pesado que o anterior, como se o próprio ar entendesse que o que está prestes a ser revelado mudará para sempre a dinâmica daquela família. A nora sente isso mesmo antes de ele dizer qualquer palavra. A postura dele a confronta sem violência, mas com uma força tão profunda que sua própria respiração parece ser puxada para dentro contra a vontade. A segurança que ela sempre demonstrou, aquela confiança cega construída sobre a agressividade, começa a se quebrar em pedaços pequenos e visíveis. O avô não precisa erguer a voz. O silêncio dele é mais poderoso do que qualquer grito. E por um breve instante, a nora revê mentalmente algo que tentou apagar há anos. Uma lembrança que tem relação direta com aquele homem. Uma lembrança que ela nunca imaginou que um dia pudesse voltar. O avô observa a sogra primeiro. A intensidade desse olhar não é por acaso. Ele a enxerga de dentro para fora. Enxerga a mulher que carregou o peso de uma história que ele sabe ser quase impossível de carregar. Ele reconhece a dor dela, reconhece o silêncio dela, reconhece a luta que ela travou sozinha em nome de pessoas que nem imaginam o que foi feito para protegê-las. Ele caminhou ao lado dela por anos, mesmo quando pareciam distantes. E mesmo envelhecido, mesmo cansado, permaneceu ao lado dela no que realmente importava. Guardar aquilo que poderia quebrar a família inteira se viesse à tona no momento errado. Mas agora, ao vê-la ser desmontada pela crueldade da nora, ele entende que o momento errado aconteceu. E quando o momento errado acontece, a verdade encontra sua saída. A sogra sente o olhar dele como quem sente uma mão invisível segurando a sua. Não como proteção, mas como autorização. A presença dele diz que ela não precisa mais carregar tudo sozinha. Diz que já passou o tempo de esconder o que viveu, o que sofreu, o que suportou para evitar que o passado explodisse sobre todos. Uma lágrima ameaça surgir, mas ela a segura. Não por orgulho, mas porque sabe que aquela lágrima cairia por mais do que a humilhação daquele dia. Cairia por décadas de silêncio. O avô percebe, mas não insiste. Ele entende que a força dela nunca esteve em mostrar fraqueza, mas em resistir, mesmo quando quebrava por dentro. Quando finalmente vira o rosto para a nora, algo muda novamente. A expressão dele não é de raiva, nem de julgamento, nem de vingança. É uma expressão que carrega a exatidão de quem sabe a verdade por completo e não precisa se justificar. É a expressão de alguém que viu a nora antes de ela ser quem é hoje. Ele viu as escolhas dela, viu suas quedas, viu seu medo, viu sua dor. Que mais do que isso, ele sabe exatamente qual parte daquele passado ela passou a vida escondendo. Uma parte que ela acreditou que ninguém jamais descobriria. Uma parte que está prestes a se revelar, não pelo que ela disse, mas pelo que tentou calar com tanta intensidade. A nora recua meio passo, não porque o avô a intimida fisicamente, mas porque percebe que ele não está olhando para a versão dela que tenta controlar tudo. Ele está olhando para a parte que ela tenta manter enterrada. Aquela versão dela que ninguém conhece, aquela que age por impulso, porque não consegue lidar com a culpa que carrega no fundo da alma. E quando ela recua, o público sente que é esse movimento que dá ao avô a certeza de que a hora chegou. Ele inspira novamente, dessa vez mais profundamente, e a nora percebe que algo está prestes a ser dito, algo que ela tem medo de ouvir. O quintal inteiro parece se inclinar na direção dele. Não há vento, não há ruído. Há apenas expectativa pura, densa, como se o ambiente estivesse segurando a respiração junto com quem assiste. A sogra fecha os olhos por um segundo, porque sabe que o que virá não é pequeno, não é um detalhe, não é um desabafo.
É um pedaço de história que ela temeu durante anos que um dia viesse à luz. O avô, então, dá o primeiro sinal de que vai falar. Ele olha para a sogra de um jeito que diz mais do que qualquer frase poderia dizer. Ele olha para o quintal, como se pedisse permissão às paredes que guardaram tantas memórias. E então olha para a nora novamente, com uma calma que destrói as defesas dela por completo. A voz dele finalmente surge, baixa, firme, envelhecida por histórias que nunca foram contadas. E mesmo antes de ouvir o conteúdo, quem assiste entende que essa será a revelação que mudará tudo, porque ele fala como alguém que viu o início de uma ferida, acompanhou o crescimento dela e sabe exatamente como ela se espalhou pela vida da nora até transformá-la no que é hoje. A verdade que reescreve a história da família. O avô demora alguns segundos antes de continuar. O silêncio que se forma não é o mesmo que existia no início da tarde. Este é um silêncio cheio, espesso, carregado de algo que pulsa entre as pessoas presentes. A nora olha para ele com uma mistura de medo e desafio, tentando manter a expressão firme, mas cada segundo que passa torna mais evidente que ela está perdendo a batalha contra si mesma. Existe algo naquele olhar do avô que desmonta qualquer tentativa de manter a postura. Ele não olha para ela como quem acusa, mas como quem reconhece. E esse reconhecimento a atinge no ponto mais frágil, porque ninguém jamais a enxergou dessa forma. A sogra observa tudo com o coração acelerado. Ela sabe exatamente o que vem a seguir, mesmo sem ouvir uma única palavra ainda. O avô olha para ela rapidamente, como quem pede desculpas por ter chegado a este ponto. Mas sabe que, para proteger quem ama, a verdade precisa finalmente respirar. Ela aperta as mãos uma contra a outra, tentando impedir que tremam, tentando se preparar para reviver aquilo que silenciou por tanto tempo. Suas memórias se sobrepõem, como folhas de um livro antigo que se soltam com o tempo. E em cada uma delas existe dor, sacrifício e a certeza de que seu silêncio sustentou uma família inteira sem que ninguém soubesse. O avô volta a olhar para a nora. Ele dá alguns passos, parando a uma distância em que ela não consegue evitar o confronto. A expressão dele não muda. É uma expressão que carrega a exatidão da verdade. E quando ele finalmente fala, sua voz não treme. É firme, baixa e tem o peso de quem já engoliu muitas palavras ao longo da vida, mas jamais esqueceu nenhuma delas. Ele diz o nome da nora de forma completa, não com raiva, mas com aquela entonação que só quem ama a verdade consegue usar. O nome dela ecoa no quintal como se fosse a primeira fissura no muro que ela construiu em torno de si mesma. A nora sente o corpo estremecer um pouco. O público nota isso antes mesmo dela perceber. O avô continua, revelando algo que ela tentou enterrar desde a juventude, algo que ela acreditava que ninguém jamais descobriria. Ele fala de um erro que ela cometeu muitos anos atrás. Um erro que ela usou todas as forças possíveis para apagar, inclusive transformando sua dor em arrogância. A nora piscou rápido demais quando ouviu a primeira pista, e é suficiente para o avô confirmar que estava certo. Ele fala sobre uma tarde distante, antes de ela entrar para a família. Uma tarde em que ela fez uma escolha impulsiva, uma escolha que magoou alguém profundamente, uma escolha que teve consequências que ela fingiu não ver. Ele revela que estava presente, escondido como agora, observando sem ser visto. Ele descreve com precisão detalhes que ninguém poderia inventar. A forma como ela chorou depois, a forma como tentou negar tudo, a forma como prometeu a si mesma que nunca seria colocada naquela posição de vulnerabilidade novamente. A sogra baixa os olhos não por vergonha própria, mas porque se lembra exatamente do que aconteceu naquele período da vida da nora. E lembra também porque guardou aquilo em segredo por tanto tempo. A nora tenta interromper o avô, mas ele levanta a mão com a mesma calma de antes, e ela recua, percebendo que não há defesa possível contra aquilo. Ele continua falando, revelando que o motivo da nora tratar a sogra com tanta dureza não tem nada a ver com convivência nem com personalidade. Tem a ver com o fato de ela reconhecer naquela mulher idosa um espelho doloroso de sua própria mãe, alguém que ela perdeu tragicamente por causa daquele mesmo erro que tentou esconder.
E ao invés de enfrentar a culpa que a consome até hoje, ela projetou na sogra toda a dor que sente quando lembra de algo que perdeu, algo que nunca mais recuperará. A verdade atravessa o quintal como um vento frio. A nora, que sempre se sustentou em palavras duras para não desabar, sente as primeiras rachaduras internas. O público percebe que aquela mulher não é apenas cruel, ela é alguém que nunca se perdoou. Uma mulher que viveu escondida atrás de máscaras, que cultivou a arrogância como forma de sobrevivência, que usou a humilhação como escudo para não encarar o luto que a paralisou tantos anos atrás. A sogra, silenciosa, sente a revelação cortar nela também. Mas a dor que sente agora é diferente. Não é dor provocada pelas ofensas da nora. É dor de compreender o tamanho do sofrimento que a outra mulher carregou. Sufocado, mal resolvido, empurrado para dentro como quem tenta apagar um incêndio com as próprias mãos. Ela entende que a agressividade da nora não nasceu da maldade, mas da culpa maltratada por anos de solidão interna. E essa compreensão, mesmo difícil, começa a abrir nela um espaço inesperado de empatia. O avô, por fim, se cala. Ele disse tudo o que precisava ser dito. A verdade paira no ar como uma presença intensa e transformadora. A nora permanece em silêncio, mas não é o silêncio arrogante de antes. É um silêncio que carrega medo, vulnerabilidade e, pela primeira vez, arrependimento. A sogra respira fundo, tentando compreender o que significa ouvir tudo aquilo, depois de tantos anos de dor silenciosa. O espectador entende que, a partir desse ponto, nada voltará a ser como antes. A história da família acaba de ser reescrita. E agora, todos precisam lidar com as consequências dessa verdade que finalmente veio à tona. O acerto final, que só o tempo pode testemunhar. O quintal permanece imóvel depois da revelação, como se tivesse sido esvaziado de qualquer som, exceto a respiração pesada que escapa dos três personagens. É um silêncio diferente daquele que acompanhou o início da humilhação. Este é um silêncio amadurecido pela verdade, pela dor exposta, pela vulnerabilidade que ninguém esperava ver. A nora tenta se manter firme, mas o corpo dela denuncia a batalha que trava por dentro. Há um tremor leve nos dedos, um vacilo na postura, uma oscilação no olhar que foge para o chão. Pela primeira vez desde que pôs os pés naquele quintal, ela não sabe como esconder o que sente. A verdade que o avô revelou não é apenas algo que ela tentou esconder dos outros, é algo que tentou esconder de si mesma por anos. E agora que veio à tona, não há mais paredes suficientes para segurá-la. A sogra observa a cena com o coração apertado. O rosto dela, antes ferido pela humilhação, agora carrega uma mistura complexa de emoções. A dor continua ali, mas algo mudou. A dureza das palavras da nora se desfaz ao perceber o tamanho da culpa que ela carrega e a profundidade da ferida que ela tentou transferir para os outros. A sogra mantém as mãos juntas, não como antes, em sinal de submissão, mas como se estivesse mantendo o próprio coração estável diante do que sente. Ela respira mais fundo, porque entende que o momento não é de agressão nem de vingança. É um momento de verdade. E a verdade, quando chega tarde demais, tem o poder de quebrar ou reconstruir. Ela sabe disso porque viveu décadas carregando a própria. O avô permanece ali, silencioso, firme, com a postura de alguém que sabe que a parte mais difícil já foi feita, mas que também compreende que o mais importante ainda está por vir. Ele observa a nora por alguns segundos longos, como se esperasse uma reação, que não fosse o impulso agressivo que sempre a guiou. Ele a olha como quem oferece uma última chance, não de se justificar, mas de reconhecer, de enfrentar o que escondeu, de finalmente admitir aquilo que ela passou a vida inteira fugindo. A nora fecha os olhos com força, como se tentasse impedir que algo transbordasse. O público entende exatamente o que acontece dentro dela. A revelação do avô reabriu uma ferida antiga, tão profunda que ela nunca conseguiu tocar sem sentir como se fosse despedaçada. Quando abre os olhos novamente, há algo diferente ali. Não é revolta. Não é arrogância. É cansaço. Um cansaço que vem de anos, carregando uma culpa que a moldou, que transformou sua personalidade,
que a fez atacar os outros para não encarar o próprio espelho. A voz dela finalmente sai, mas não em forma de insulto. Sai como um reconhecimento silencioso da verdade. Sai como alguém que sabe que perdeu a guerra interior que lutava sozinha. O avô dá mais um passo, aproximando-se dela com uma calma que desarma qualquer defesa que ainda restava. Ele não a acusa, não precisa. O peso da verdade já fez isso. Ele fala baixinho, suficiente apenas para ela ouvir, e diz algo que ninguém mais esperava, que a culpa nunca foi sua para carregar sozinha, que os erros do passado não justificam destruir outras pessoas, e que chegou a hora de parar de fugir. São palavras simples, mas ditas com uma autoridade que só quem viveu muito e sentiu demais consegue transmitir. E cada palavra encontra um lugar dentro da nora que ela achava que estava morto. A sogra, ouvindo aquilo, sente um nó subir à garganta. Ela nunca imaginou que entenderia a nora algum dia. Nunca imaginou que veria naquele rosto tão cruel um reflexo de alguém quebrado. Mas naquele instante, o olhar da nora muda de um jeito que só quem já sofreu demais reconhece. A sogra, pela primeira vez, não vê a agressora. Vê a mulher ferida que estava escondida atrás de camadas de raiva. Vê a jovem que talvez tivesse sido diferente se tivesse tido a quem recorrer. Vê um pedido de socorro que nunca foi feito, mas que sempre esteve ali, silencioso, sufocado pelas escolhas erradas. A nora finalmente deixa escapar a primeira palavra que o público não esperava ouvir. Perdão. Não gritado, não dramático. Apenas dito como quem aceita o fracasso da própria armadura. Dito com uma voz rasgada por dentro, como se aquela palavra tivesse ficado presa por décadas. A sogra sente o impacto e olha para o avô, como se pedisse orientação silenciosa. Ele apenas inclina a cabeça, como quem diz que a decisão agora é dela. O quintal observa tudo. A luz muda sutilmente. O vento retorna. E é como se o próprio ambiente, que testemunhou humilhações, segredos e omissões, finalmente pudesse respirar. Há uma calma pesada no ar, mas não uma calma vazia. É a calma que nasce depois da tempestade, quando tudo foi destruído, mas há espaço para reconstruir. A sogra se aproxima da nora. O público prende a respiração. A nora baixa os olhos, incapaz de sustentar o olhar daquela mulher que feriu tantas vezes. Mas quando finalmente levanta a cabeça, encontra algo que não esperava. Não é ódio. Não é afastamento, não é vingança, é humanidade. Uma humanidade silenciosa, sofrida, cheia de marcas, mas ainda viva. A sogra coloca a mão no braço dela, não como quem absolve, não como quem esquece, mas como quem reconhece que ninguém sai ileso da vida e que algumas pessoas se perdem tentando sobreviver. O avô observa as duas e, pela primeira vez desde que saiu da casa, seu semblante suaviza. Ele sabe que esse é apenas o início de algo novo. A verdade foi dita. A dor foi exposta. A humilhação foi quebrada. Agora resta o acerto final, aquele que só o tempo consegue confirmar. O acerto que não se impõe com palavras, mas com atitudes. O acerto que nasce quando a culpa encontra nome, quando a dor encontra voz e quando a verdade, enfim, encontra lugar. Quem assiste entende que este é o momento em que tudo muda. Nada está resolvido, nada está garantido, mas algo foi aberto, algo foi libertado, algo finalmente começou a ser curado. Conclusão, onde a humilhação encontra a justiça do invisível. O quintal permanece ali, respirando junto com aqueles três como se tivesse testemunhado não apenas uma tarde difícil, mas o desmonte de décadas de silêncios, mágoas, culpas e feridas que ninguém ousava tocar. A luz do final do dia se espalha num tom que não existia antes, como se o próprio ambiente tivesse entendido que a verdade, depois de tanto tempo escondida, finalmente encontrou caminho para ser dita. A nora permanece parada, vulnerável como nunca imaginou ficar na frente de alguém. Seus olhos, antes tão cheios de arrogância, agora carregam uma mistura confusa de arrependimento, medo e libertação. É como se o peso que a esmagava estivesse finalmente exposto,
permitindo que ela respirasse como não respirava desde o passado, que passou a vida tentando enterrar. A sogra, por sua vez, ainda sente a dor da humilhação que sofreu, mas também sente algo novo. Algo que não é perdão imediato, mas é a compreensão profunda de que a vida às vezes empurra as pessoas para caminhos que nunca escolheriam conscientemente. Ela toca o próprio peito com discrição, tentando acomodar o impacto de tudo o que ouviu, tudo o que reviveu e tudo que começa a se dissolver dentro dela. O silêncio agora é diferente. Não é o silêncio esmagado de quem carrega o medo, é o silêncio que vem depois que a verdade atravessa todas as camadas e expõe o que realmente importa. Um silêncio que abre espaço para decisões que definem o futuro. O avô permanece ali, firme como um pilar que não se dobra ao vento, observando as duas mulheres com olhos que já viram demais para julgar sem antes compreender. Ele sabe que sua revelação não resolve tudo, mas sabe também que era a única forma de impedir que um ciclo antigo continuasse se repetindo. Às vezes, a justiça não vem com confrontos, gritos ou vingança. Às vezes, ela vem na forma da verdade que espera o momento certo para surgir. A verdade que ele carregou por anos finalmente encontrou o quintal aberto, a tarde silenciosa e as pessoas certas para ouvi-la. Ele respira fundo e sente que, apesar do peso, algo dentro dele também foi libertado. O público sente, de forma quase física, que aquela cena não termina ali. A vida nunca encerra com conclusões fáceis. Mas o que aconteceu naquele quintal foi o primeiro passo de algo maior. O desmonte das máscaras que todos vestiam sem perceber. A nora encara a sogra com olhos cheios de emoções que ela nunca permitiu que ninguém visse. A sogra, com seu coração calejado, entende que está diante de alguém que, embora tenha ferido, também sofreu sem ter com quem contar. E o avô percebe que aquela família, tão marcada por silêncios mal resolvidos, finalmente abriu uma brecha para respirar de novo. A nora tenta falar algo, mas a voz falha. E nesse tropeço existe mais verdade do que qualquer discurso ensaiado. A sogra observa, e ainda que a dor não tenha desaparecido, sabe que aquele momento exige mais do que respostas rápidas. Ela dá um leve sinal de cabeça, indicando que ouviu o perdão que a nora tentou carregar na voz, mesmo sem conseguir dizer por completo. Não é aceitação. Não é reconciliação imediata. É apenas o reconhecimento de que há uma estrada possível dali em diante. Uma estrada difícil, mas necessária. O avô se aproxima das duas e coloca uma mão no ombro da sogra, outra no ombro da nora. É um gesto simples, mas carrega a força de alguém que sabe que famílias não se constroem apenas com alegrias, mas com verdades compartilhadas, com arrependimentos reconhecidos, com coragem para enfrentar aquilo que prefeririam nunca encarar. O quintal observa esse gesto como um templo antigo observa seus fiéis. É como se a história tivesse encontrado o ponto onde a humilhação finalmente se dobra diante da justiça invisível. Aquela que não é feita por autoridades, nem por castigos, mas pelo confronto sincero com a verdade. A luz do fim da tarde cai sobre os três de um jeito simbólico, como se o dia encerrasse, entregando ao próximo capítulo tudo aquilo que foi revelado. A nora solta um último suspiro pesado, o tipo de suspiro que só sai quando uma pessoa finalmente para de fugir de si mesma. A sogra, pela primeira vez na tarde inteira, ergue o rosto não como quem enfrenta, mas como quem aceita olhar para o futuro com prudência, mas também com dignidade. O avô, ao lado delas, sabe que o tempo fará o resto. Porque o tempo, ao contrário do silêncio, não esconde nada. Ele revela, ele cura, ele ajusta. Quem assiste entende que naquele quintal simples se encerrou uma história e começou outra. Uma história em que a verdade não é mais um fantasma escondido, mas uma presença viva que transforma, que corrige, que protege e que orienta. E mesmo que as feridas ainda doam, existe um caminho aberto. Um caminho que só poderia surgir depois que a humilhação encontrou a justiça do invisível. Aquela justiça silenciosa, firme e irreversível que só aparece quando alguém decide finalmente abrir a porta e deixar que a verdade entre.